Você conhece as mesas radiônicas? Deve ter ouvido falar de mesas quânticas. Você sabe qual é a origem dessas mesas? Vou contar para você. Primeiro a gente tem que falar de radiestesia. E a radiestesia, ela sempre esteve presente em todos os momentos do nosso planeta. Por quê? Porque ela era usada para medição energética. Hoje, nós usamos o termo de mecânica quântica, ciência quântica, e falamos que tudo é energia. Mas sabemos que esse é um conhecimento que vem lá de trás. A radiestesia, ela faz a medição das energias sutis. E para isso você pode usar várias ferramentas, varetas, pêndulos, auramíter e também as máquinas radiônicas. No século XX, um médico e cientista, Albert Adams, ele criou dispositivos que faziam medições nos corpos das pessoas que estavam com alguma patologia, alguma deficiência, e ele via que energeticamente ele conseguia potencializar os tratamentos. E então ele desenvolveu o que a gente conheceu mais para frente como máquinas radiônicas. Por isso que quando falamos que a radiestesia aponta a questão para que a radiônica vá lá e promova cura, o trabalho, a modulação energética, quando nós dizemos isso, é porque sabemos que é através da medição energética que nós temos a correção da radiônica. Na década de 80, Manuel Matos, que era um radiestesista, também conhecido como professor Zin, ele desenvolveu umas pranchas para o trabalho de radiestesia dele, quando ele ia atender um cliente. Então, o que ele fazia? Ele colocava vários símbolos gráficos nessa prancha e ia fazer o seu atendimento, porque carregar todo aquele material não era muito prático. Foram aí que começaram as mesas radiestésicas, que também é conhecida como mesa radiônica. Por quê? Radiestesia mede, radiônica ela faz a modulação. As mesas radiestésicas, na verdade, elas são uma ferramenta onde se potencializa o trabalho da radiônica. Então, o que você faz? Você tem lá o seu estudo, né, com as suas ferramentas, né, de radiestesia, com os seus gráficos lá, faz a medição e a radiônica ela vai ampliar esse resultado para você saber exatamente onde você vai trabalhar. Por causa disso, as mesas elas sempre são trabalhadas com alguma ferramenta de radiestesia. Normalmente, o que é mais comum são os pêndulos, mas você pode usar também para este trabalho uma máquina de radiônica. As mesas radiestésicas, elas medem, ajustam e harmonizam as energias para que você tenha bem-estar e consiga resolver algumas questões. E existem uma infinidade de gráficos, tem vários estudiosos, inclusive alguns brasileiros, desses gráficos de radiestesia. Existem algumas exigências para ter esse gráfico. Eu faço mesas radiônicas, eu sou criadora de mesas radiônicas, então eu trabalho com esse processo de você pesquisar, ver como que está sendo a onda, como que está funcionando todo esse trabalho, justamente para que eu possa compor vários elementos dos gráficos de radiestesia e eles trazerem resultados. E esses resultados normalmente são resolução de problemas, de dificuldades, não são mais apenas as questões de saúde. Falando em questão de saúde, eu vou contar uma coisa para vocês. Logo que eu comecei a trabalhar com radiestesia, eu tive uma cliente que já era minha cliente de astrologia e de outras ferramentas. Ela morava em São Paulo e aí ela veio numa sessão e ela veio dizer para mim que ela estava passando por uma questão de saúde, que era um problema nos rins. E aí, toda vez que ela chegava até o médico, chegava até o hospital, o que acontecia? Ou o convênio não dava certo, ou o médico não estava, sempre tinha uma complicação. E ela sofrendo daquelas dores, porque dor renal não é para qualquer um. O que aconteceu? Ela veio, me contou isso, eu falei, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um gráfico de saúde para você. Peguei o gráfico, que era para saúde, e fiz todo o processo necessário de radiestesia. E o que aconteceu? Na madrugada, ela estava voltando para São Paulo. E aí, meu telefone toca, e era a irmã dela dizendo que ela tinha tido a pior crise renal da vida dela e estava no hospital. Eu quase infartei. Falei, gente do céu, e agora? Só que você fez o gráfico, mandou para o universo, não tem como desfazer. Já foi. Fiquei, super apreensiva. No final do dia, elas me ligaram de novo, e aí foi ela que me ligou e ela disse, olha, foi a melhor coisa que aconteceu, porque deu tudo certo.
era o médico certo, inclusive ele era especialista, o meu convênio estava certo, Jô, tudo fluiu. Não foi confortável a dor, mas tudo fluiu. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente acha que vai acontecer algo mágico. A gente vai lá e fala, estou precisando de dinheiro, vai lá e faz um gráfico de dinheiro. Mas não é isso. A radiestesia, ela não é mágica, como nada é mágico. Tudo precisa ter uma história, precisa ter um conceito, um contexto. E para isso, você precisa ouvir o que está acontecendo, perceber todas as coisas, os caminhos que podem acontecer para ter a resolução daquilo. Então, quando é apresentado para você um trabalho de radiestesia para uma questão, o profissional ele tem que pensar em todo esse contexto. Não é só montar um gráfico. Ser radiestesista não é você ir lá, montar um gráfico e tá tudo bem. Porque não tá tudo bem montar só o gráfico. Você precisa saber qual a responsabilidade e o resultado que aquilo pode dar. Existem clientes que vêm até mim e falam assim, Jô, eu preciso de um gráfico para ter mais dinheiro. E aí eu falo, tá, como que é a sua vida? Não, eu ganho bem e não sei o que, mas eu preciso ganhar mais. Será que essa pessoa ela precisa ganhar mais ou ela precisa aprender a gerir os recursos que ela tem? E na radiestesia você tem exatamente essa abertura de consciência. Às vezes você precisa fazer mais de um gráfico para que tenha uma consciência daquela situação. Tem um processo para aquilo acontecer. Uma outra coisa, há um tempo atrás, eu fui chamada para fazer uma geomancia chinesa. Vocês conhecem como Feng Shui ou Feng Shui. E aí, eu fiz, chegou num quarto, porque é uma medição feita no... Eu não vou até um ambiente, é uma medição energética que eu faço. Eu uso a planta baixa da casa e aí eu fiz tal. Quando chegou num determinado local, eu falei assim, o que aconteceu aqui, né? O que tem aqui, porque é uma energia muito difícil de eu limpar, não estou conseguindo. Aí é onde fica a minha sogra. E ela tem uma doença já há alguns anos. E ela está se tratando, mas assim, ela está desenganada pelos médicos. Só que fica indo família, fica indo todo mundo, né? Tá sempre todo mundo ali ao redor dela e tal. Eu falei, tá bom. Ela falou, mas faz um favor, limpa, né? Tenta limpar para ser melhor para ela. Eu falei assim, olha, vai ser o que é melhor para ela, tá tudo bem? Tá tudo bem. Bom, limpei, passaram uns 3 dias, essa minha cliente me liga e diz, Jô, a minha sogra faleceu, ela desencarnou. E aí, num primeiro momento, eu falei, meu Deus, e agora? O que acontece, né? O que eu faço? Aí eu liguei para minha mentora, olha a importância e a responsabilidade de você ter uma pessoa que está na mesma carreira que você, mas ela tem mais conhecimento, que é o que faz uma mentora. Eu liguei para ela e falei, o que aconteceu? Meu Deus do céu! Eu ainda era nova, né, no trabalho. Ela virou para mim e falou assim, então, o que acontece é que quando você fez a limpeza energética, você tirou também as lamentações, que era a família naquela situação de, ai, tadinha, não deixa ela ir, meu Deus, mantém ela aqui. Não era o ideal para ela. Então, o que foi feito? Uma limpeza e ela pôde se desligar em paz. Olha que maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, se você se interessa por esses temas, me segue, que eu sempre vou trazer um tema bastante interessante para você.